graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e hoje é dia de review de um livro indispensável para você cristão. É aquele livro prático que vai trabalhar assuntos relacionados ao nosso comportamento como cristão. Cada um de nós tem um temperamento. Historicamente falando, dentro da psicanálise, nós temos aí 4 tipos de temperamentos: o sanguíneo, o melancólico, o colérico e o fleumático. Então, cada ser humano se enquadra em um desses 4 temperamentos, sendo que alguns possuem aí um temperamento majoritário e ainda tem ali um tempero de um outro temperamento. Cada temperamento tem as suas qualidades, mas também tem os seus defeitos. E esse livro do Tim LaHaye, ou Tim LaHaye, né, não sei como é a pronúncia, publicado pela editora Mundo Cristão, traz 4 personagens bíblicos, cada um deles com um temperamento. Qualidades e defeitos fazem parte desse temperamento. Mas o autor também vai trabalhar, além das falhas, das qualidades de cada um, uma maneira melhor de comportamento e também relacionada à maneira de viver quando o Espírito Santo transforma esses temperamentos e molda cada um deles à imagem e semelhança de Cristo. Então, é um livro indispensável. Você precisa ler, você precisa ter esse livro e principalmente se aprofundar para você identificar o seu temperamento e também buscar essa transformação em Cristo. Na descrição do vídeo tem um link se você quiser adquirir e a gente vai lá para a mesa para a gente conhecer o que esse autor trabalha com relação a esse assunto tão importante. Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e vamos de vídeo. Muito bem, pessoal, aqui nós estamos com o nosso livro Temperamentos Transformados. É a segunda edição revisada. Tim LaHaye é o autor. Como Deus pode transformar as falhas do seu temperamento. Como eu disse no início, cada temperamento tem as suas qualidades, tem os seus pontos positivos, mas também tem seus pontos negativos, né? Tem as suas falhas. E esse livro tem mais de 100 mil exemplares vendidos. É um livro maravilhoso. Todo cristão precisa ler esse livro e precisa praticar o seu conteúdo, que é bíblico, tá? Editora Mundo Cristão. Não é um livro difícil de ler. O autor, ele é bem prático. Então, olha só aqui a ficha catalográfica. É um livro que tem 8 capítulos, tá? Então, traz aqui os 3 primeiros capítulos são mais introdutórios, explicando um pouquinho sobre o que é o temperamento, enfim. E a partir do capítulo 4, ele vai mostrar 4, como eu disse no início, são 4 temperamentos, né? E aí ele vai usar 4 personagens bíblicos para ilustrar os pontos positivos, os pontos negativos, os pontos positivos e a transformação que Deus fez na vida deles, não mudando o seu temperamento, mas transformando o seu temperamento, moldando o seu temperamento para que cada um pudesse, de fato, demonstrar a imagem e semelhança do Senhor. Então, muito interessante isso, né? Tem aqui um prefácio. E aí, a partir do capítulo 1, a gente tem a teoria dos 4 temperamentos, né? Quando surgiu isso, né? Essa análise aí sobre temperamentos, a maneira correta de analisar. Tinha outras maneiras e existem outras maneiras, mas majoritariamente são 4 tipos de temperamentos. Então, eu e você se enquadra em um deles, né? Ele traz aqui um aspecto histórico, depois a contaminação pelo freudianismo. Ele vai trazer aqui um pouquinho aspectos filosóficos, mas, gente, está bem facinho, né? Olha só, espero que essa jovem e muitos outros tenham aprendido que não há nada de errado em estudar e usar princípios válidos da psicologia, da psiquiatria ou de qualquer outra ciência, desde que tornemos válidos pela palavra de Deus. Então, a teoria dos 4 temperamentos é provavelmente a mais antiga e muitos cristãos consideram-na a melhor. Não é perfeita, assim como nenhum conceito humano. Porém, ajuda a pessoa comum a examinar-se por meio de um processo sistematizado e melhorado durante séculos, né? Então, essa teoria não responderá a todas as dúvidas que você tenha sobre si mesmo, mas propiciará mais respostas do que as outras teorias. Então, aqui ele vai mostrar no capítulo 3. Então, cada capítulo, olha só, tem aqui um título, o número do capítulo.
É bem organizado, aquela folha meio amareladinha, né? Que todo mundo cristão usa nos seus livros. Nesse capítulo 3, olha só que interessante, eu vou até aproximar a imagem, o autor vai trazer os 4 temperamentos. Quais são? Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Ele coloca características, os defeitos dentro do círculo, são os defeitos, e fora do círculo as qualidades de cada um dos temperamentos. Então nesse livro eu identifiquei qual era meu temperamento. Na verdade eu já sabia, né? Mas eu tive certeza de qual era meu temperamento, né? Então ele explica também que geralmente a pessoa tem um desses temperamentos destacado e tem um outro temperamento, vamos dizer assim, minoritário, tá? Tá ali sem ser tão destacado na personalidade da pessoa. Então, por exemplo, talvez uma pessoa vai ser sanguínea, melancólica, ou colérico, fleumático, enfim. Então ele explica isso aqui nesse capítulo. E a partir do capítulo 4, ele vai trazer personagens bíblicos para ilustrar cada um dos temperamentos. Por exemplo, com relação ao temperamento sanguíneo, Pedro é provavelmente o personagem bíblico que tem de forma mais assim visível o temperamento sanguíneo. Então ele traz aqui as características de Pedro, tá? Tanto características positivas como negativas. Por exemplo, questão de ser impulsivo, né? É uma outra característica do sanguíneo. Então ele pega passagens bíblicas aqui, situações que o apóstolo Pedro viveu, característico de um sanguíneo, ser falante, né? Desinibido, egoísta, interesseiro, olha só, cada característica, fanfarrão, vontade fraca. Então, muitos sanguíneos, quando colocados sob pressão, preferirão mentir a ter de enfrentar situações embaraçosas ou sofrer penalidades. Logo, passada a dificuldade, certamente sentirão arrependimento, mas a não ser que sejam encorajados pelo Espírito Santo, não terão forças ou autocontrole, né? Então, olha só, justamente Pedro, por causa do seu temperamento, negou Jesus, e enfim, né? A inconstância de Pedro, e aí depois a gente tem o Pedro cheio do Espírito Santo, e aí o homem foi transformado, seu temperamento foi transformado, a gente tem a constância de Pedro, a coragem de Pedro. Então, como o Espírito Santo transformou, né, o temperamento dele, a sabedoria de Pedro. Então, os sanguíneos devem lembrar-se disso no que tange a ira motivada por reações carnais. A graça de Deus nos é suficiente, assim, em quaisquer circunstâncias, você nunca terá que explodir ou estragar seu testemunho por causa da conduta hostil de outrem, ou seja, do seu temperamento. Sua vitória não depende do comportamento alheio. Humanamente falando, pode ser que tenha razões de sobra para se zangar, mas os recursos divinos o capacita a responder de forma sábia. Então, a alegria e a humildade de Pedro, o espírito de oração de Pedro, enfim, o homem foi transformado, né? Mas ainda assim, após essa transformação, a gente tem uma falha identificada lá no livro de Atos, né? Aliás, em Gálatas, quando Paulo vai falar a respeito da parcialidade dele. Então, Pedro é esse sanguíneo da Bíblia que teve o seu temperamento transformado por Jesus. E aí o segundo temperamento, no capítulo 5, é o temperamento colérico. E eu me identifico com esse temperamento, né? Eu sou um colérico. Como sanguíneo, colérico é extrovertido, mas não tão intensamente. Embora tenha uma vida altamente produtiva, traz em si algumas fraquezas naturais bastante sérias. É autossuficiente, impetuoso, genioso e tem uma tendência à aspereza e até mesmo à crueldade. Colérico, que misericórdia! Então aqui ele vai explicar na característica de Paulo esse temperamento colérico, tá? Muitos coléricos aí, e ele até mostra em cada um deles, né, quais são as profissões que geralmente os coléricos ou sanguíneos, né, que foram os dois até agora trabalhados, se encaixam. Então o colérico é um pouco agressivo, autossuficiente, dinâmico, enfim, né? Aí tem aqui a vida de Paulo, ele dá a característica do colérico e como Paulo, nesse caso, vivenciou isso. E tem aqui as referências bíblicas. Por isso que é muito interessante, né? Você vai estudar personagens bíblicos dentro da Bíblia e essa característica de cada um deles, né? Então, olha só, controvertista,
líder de campanhas é uma característica, enfim, né? Então, todas essas características nós encontramos no apóstolo Paulo. À medida que lemos a vida de Paulo, descobrimos que era um colérico cheio de amor. O Espírito Santo, de maneira maravilhosa, o transformou de um indivíduo irado, amargo e perseguidor em uma pessoa calorosa e compassiva. Ou seja, pessoal, não é porque nós temos um temperamento cheio de problemas é que a gente vai permanecer assim. Quando a gente vai para Jesus, Jesus transforma o nosso temperamento. Eu experimentei isso na minha vida. 10 anos atrás eu era um colérico bravo, viu? Um colérico difícil de lidar. E hoje eu estou melhorando. Não cheguei 100% não, mas lá vou melhorando. Bom, terceiro temperamento que é trabalhado aqui no livro é o temperamento do melancólico. E Moisés é um exemplo de melancólico na Bíblia. Tem uma lista de melancólicos famosos, né? Jacó, Salomão, Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Daniel, Ezequiel, Obadias, Jonas, João Batista, João, Tomé, e tem uma renca de melancólico, né? Melancólico tem algumas características bem positivas, geralmente é talentoso, é abnegado, que mais? Aí ele tem, né, aí já é uma outra característica, né, não tão positiva, o complexo de inferioridade. E Moisés tinha muito isso, né? Deus dava a missão e falava assim, não sou capaz, sou gago. Moisés era capaz sim, né? Mas o colérico, o melancólico geralmente tem essa característica. Não posso... Aí, o que interessante que o autor faz, ele vai em Moisés e desenvolve isso, ó. Moisés fala, não tem nenhum talento, não conheço teologia, ninguém acreditará em mim, não posso falar em público, todas essas desculpas, né? Geralmente o melancólico ele tem essa característica, mas é uma pessoa inteligente, é uma pessoa... E aí tem a ira também, né? A ira reprimida, que muitas das vezes o melancólico guarda, né? Enfim, a depressão de Moisés, então Moisés é um dos 3 servos de Deus que ficaram deprimidos, né? A gente tem Elias e Jonas, que também tinha essa característica. O maior problema do melancólico é a depressão, os graus que muitas das vezes enfrenta, né? Depressão tem os graus. O perfeccionismo também, aí cita aqui o perfeccionismo de Moisés, mas a gente percebe pontos positivos e Deus agindo no temperamento de Moisés, o moldando e fazendo dele um grande homem que ele foi. E aí a gente chega aqui no quarto temperamento. Nós já vimos aqui o Pedro sanguíneo, Paulo colérico, Moisés melancólico e agora o Abraão fleumático. No meu temperamento, como eu disse, eu sou colérico, mas eu tenho um grau de fleumático também. Então eu sou um colérico fleumático. Geralmente são 2 temperamentos. E eu identifiquei o meu nesse, né? São pessoas de fácil convivência. E aí ele vai desenvolver também características, né? Em Abraão era um fleumático. E aí tem toda a narrativa bíblica aqui citando Abraão e o porquê ele era um fleumático, né? Nos tempos bíblicos, vários homens que foram usados por Deus pareciam ter sido possuídos por um temperamento aí fleumático. Noé, Samuel, Daniel, José, Maria de Maria, Natanael, Felipe, Tiago, apóstolo. E Abraão era um fleumático, sempre cauteloso. Aí tem aqui as características bem destacadas. Pacífico, né, uma característica do fleumático. Leal, passivo, também é uma característica do fleumático, né, a passividade, a tranquilidade. Mas também ele é temeroso. Enfim, e aí a gente tem aqui a transformação, né, que Abraão se tornou o pai da fé, mostrando o seu crescimento gradual. Então a transformação de Abraão fez dele um dos maiores homens que já viveu, não porque tivesse seu temperamento fleumático, mas apesar desse temperamento, Deus o transformou e o moldou segundo a sua vontade. E aí o capítulo 8 traz a chave para a gente ter um temperamento transformado, que é encher-se do Espírito Santo. Tem até um outro livro dele, chamado Temperamento Controlado pelo Espírito, eu pretendo adquiri-lo, que a gente vai fazer um review. Ele mostra como nós podemos ter esse temperamento transformado, e ele dá excelentes dicas nesse capítulo para a gente ter um andar transformado. Como viver, como andar no Espírito. Então ele dá aqui dicas, né, de como andar no Espírito. E se você quiser ler e desfrutar dessas dicas, e aí eu deixo esse livro para você,
é um livro muito bom que me ajudou muito a me entender e principalmente, né, ser transformado por intermédio da palavra de Deus. 183 páginas, depois tem aqui uma parte de anotação. Esse é o conteúdo maravilhoso do livro Temperamentos Transformados, Tim LaHaye, editora Mundo Cristão. Se você quiser adquiri-lo, na descrição do vídeo tem um link para você estar comprando. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.